Olá, turma! Muito boa noite! Estamos começando pelas ondas do canal Educação, mais uma aula de Geografia. Eu sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos trabalhar o modo de vida da sociedade capitalista. Olha só. E no nosso episódio, nós vamos adotar ações que ajudem a reduzir o uso dos recursos naturais, relacionar os problemas socioambientais, reconhecer a importância da sustentabilidade na conservação dos recursos. Realmente, gente, o modo de vida capitalista compromete a natureza. Olha só. Vou começar falando aí dos problemas ambientais rurais. São derivados da utilização de elementos da natureza no desenvolvimento das atividades produtivas. Esse uso, em muitos casos, acontece de forma intensa e desenfreada. Logo, gera um conjunto de impactos no meio ambiente. Olha só, atividades produtivas geram o quê? Impactos no meio ambiente. Turma, atividades produtivas nós fazemos desde a Idade Antiga. Na Revolução Neolítica, quando deixamos de ser nômade e passamos a ser sedentário, quando passamos a plantar e a criar. Ok. O que está se discutindo não é ter ou não ter atividade produtiva, porque é inerente ao ser humano produzir. O que se discute é a forma, a intensidade, o modo como essas atividades ocorrem. Isso sim, gente, gera impacto no meio ambiente. E quando se fala meio ambiente, eu queria primeiro entender com vocês o que seria o meio ambiente. Ó, a palavra meio dá ideia de parte física ou abiótica. Parte física ou abiótica. E o ambiente seria a parte viva ou biótica, ok? A parte física, eu tenho uma geologia do lugar, eu tenho relevo, eu tenho o solo, eu tenho a hidrografia, deixa eu só ajeitar essa hidrografia que não ficou legal, rapidinho. Hidrografia. E eu tenho o clima do lugar. Esses são os elementos abióticos, esses são os elementos do meio, o meio em que se vive. Aí eu tenho a parte viva, que é a biodiversidade do lugar, a biodiversidade. A biodiversidade que, por sua vez, é dividida na fauna e na flora do lugar. Professor, então esse termo meio ambiente, ele é uma interação, é uma união. Exatamente. Vou até colocar um maisinho para você entender. A união do meio físico com os seres que vivem no lugar. Porque antigamente, gente, estudava-se e entendia a natureza de forma partilhada, separada. Estudava-se cada elemento desses de forma separada. Estudava-se a geologia separadamente, o relevo, o solo, a hidrografia e o clima, olha só, de forma separada. Não tinha essa preocupação em saber que esses elementos eles estão interagindo na natureza. Também a fauna e a flora estudavam-se de forma separada. Mas em meados do século XVIII é que vai nascer esse termo. Vou até registrar aqui, né? Em meados do século XVIII nasce o termo meio ambiente. Se nós observarmos esse termo, ele é uma junção do meio com o ambiente.
É a junção da parte física, o meio em que se vive, esses elementos que eu falei aí, como geologia, relevo, solo, hidrografia e clima, e o ambiente, que são os seres vivos. Professor, quer dizer que era estudado separado? Sim. Eles não entendiam que a Terra é um organismo vivo, igual a gente. O planeta Terra é um complexo sistema de um organismo vivo, aonde eu tenho a geologia, o relevo, o solo, a hidrografia e o clima, e eu tenho os seres que neles vivem. E a partir do entendimento da natureza como um organismo vivo, a gente vai começar a compreendê-la em que esses elementos todos estão interligados. A palavra é essa, interligados e interdependentes. Como assim interdependentes? Porque todos dependem de todos. Qualquer mudança que ocorrer em qualquer um deles, os demais, de alguma forma, vão sofrer mudança. Beleza, Patrícia? Seja bem-vinda. Estamos aqui falando sobre o conceito desse termo meio ambiente. Há uma união dos elementos bióticos e abióticos para formar o planeta Terra. Um exemplo, se eu alterar o relevo do lugar, eu vou estar alterando a hidrografia, que pode alterar o clima, que vai alterar a vegetação. Se eu alterar a vegetação do lugar, o solo vai ficar desprotegido, vai sofrer erosão, os rios vão sofrer assoreamento, vão ficar mais secos, o clima vai ser comprometido, porque você desmatou e a vegetação influencia também no clima. Ou seja, esse conceito, gente, meio ambiente, como eu já falei anteriormente, ele dá a ideia de que a Terra é um organismo vivo. E existe uma teoria muito famosa, já há um certo tempo, que trata a natureza como um organismo vivo, o planeta como um todo como um organismo vivo. Essa teoria é chamada teoria de Gaia. Gaia, na mitologia grega, é a deusa Terra. Olha só a curiosidade. Gaia é a deusa Terra na mitologia grega. E diante disso, com base na teoria de Gaia, a deusa Terra, nessa teoria, a Terra é um organismo vivo. Todos os elementos. Então, se a gente intervir, modificar, poluir, degradar, impactar qualquer um deles, a gente vai estar alterando os demais. Quando se quer estudar a natureza, quer respeitar a natureza, preservar, conservar, monitorar, criar políticas ambientais, a gente precisa entendê-la primeiro como um organismo vivo. É por isso que essa teoria de Gaia e esse termo meio ambiente, eles nos justificam a necessidade dessa compreensão para podermos conviver de maneira mais harmônica com a natureza. É saber que se eu desmato aqui na minha propriedade, outras coisas vão sofrer, não só a vegetação. Imaginemos em todas as propriedades. Se eu poluir o ar, todos os elementos vão sentir de alguma forma. O aquecimento global, turma, está intervindo em todos esses elementos de alguma forma. Todos esses elementos, olha só uma outra coisa muito interessante, eles estão em constante mudança. Lógico. Esses elementos todos, geologia, relevo, solo, hidrografia, clima, fauna e flora, há bilhares de anos, ou seja, atrás, eles não eram do jeito que são hoje. Daqui a bilhares de anos, vamos estar totalmente modificados, os solos. Eu falo bilhares, mas algumas centenas já é perfeitamente perceptível o tanto que mudou cada um deles. Por exemplo, o solo. A cada 100 anos, vamos colocar assim, temos uma mudança muito gradativa, muito significativa no solo dos lugares. No clima, o lugar em que nós vivemos hoje, há 100 anos, o clima não era o mesmo e daqui a 100 anos também não será. Os rios. De uma geração para outra você já nota mudanças bruscas ou até consideráveis em todos esses elementos. Imagina ao longo de milhares de anos.
Então a Terra é um organismo vivo e ela está mudando igual a gente. Olha só, igual a gente. Você, quando criança, era diferente de quando é hoje. Na sua fase idosa, quando chegar, totalmente diferente de quanto é hoje. Conclusão, estamos modificando-se, a Terra também. E uma coisa interessante, comparando a Terra como um organismo vivo. Se você sente uma dor em qualquer parte do seu corpo, todo o seu corpo vai sentir. É lógico, né? Se você sente uma dor de estômago, todo o teu organismo está, de alguma forma, sofrendo o impacto daquela dor. Quem aqui nunca sentiu um problema, tomou um remédio que afetou uma outra parte do corpo, que por conta disso afetou uma parte do corpo? Um exemplo bem básico. Se você está com um problema de visão, isso pode gerar dor de cabeça, que vai gerar náusea, que pode gerar vômito. Isso é uma coisa estomacal. Então, o estômago sofreu a náusea porque produziu gases e ácidos, porque você estava com enjoo, porque estava tonto, porque a visão. E às vezes um problema de visão é um problema adquirido por uma alimentação ou uma exposição a alguma iluminação ou radiação ou falta de iluminação, melhor dizendo. Então eu alterei a visão e alterei esses impactos. Pois a Terra, gente, ela é um organismo vivo. Beleza? 3 minutos, por favor. Ok, de volta pelas ondas, falando sobre questões ambientais e o capitalismo e a relação do homem com a natureza.
Os principais problemas ambientais do campo é a poluição da água, do solo e do ar. Desmatamento e queimadas, erosão e compactação do solo, esgotamento dos recursos naturais. Naturalmente, tu. E as atividades econômicas, ou seja, o capitalismo, consequentemente, eles, através das suas atividades econômicas e da relação do homem com a natureza, isso vem contribuindo e sempre contribuiu para problemas sérios problemas ambientais. Olha só, problemas muito sérios. E aqui eu queria mostrar para vocês essa relação do mundo capitalista, né? Através da política do desenvolvimento sustentável. Olha só, quando se fala em desenvolvimento sustentável, a gente fala de um termo composto, em que desenvolvimento vem de economia, porque quem desenvolve, né, são as atividades econômica, e sustentável vem de exploração racional, ou seja, de respeito à natureza. Respeito à natureza. Quando se fala desenvolvimento sustentável, eu estou querendo dizer que a economia com respeito e o respeito com atividades econômicas, naturalmente. Beleza. O desenvolvimento sustentável, ele prega 3 pilares importantes, ou 3 fundamentos. Para entender o desenvolvimento sustentável, eu queria mostrar para vocês os fundamentos do desenvolvimento sustentável. O primeiro fundamento do desenvolvimento sustentável é o futuro. Olha só, quando se fala no futuro, se fala em conservar para o futuro. Conservar para o futuro e investir nele também. Investir. Vamos lá. A ideia do desenvolvimento sustentável, ela diz que nós temos que preservar a natureza para as futuras gerações. Eles até dizem que todos os recursos que nós temos não pertencem a nós hoje. Pertencem às futuras gerações, que quando chegarem, vão pertencer às outras futuras a ela. Então a terra de hoje não é minha, não é sua. É das futuras gerações, que quando chegar vão pensar assim. Quando eu falo em investir no futuro, é que a riqueza que nós temos hoje, ela deve também, parte dela, ser usada para investir no futuro. Exemplo, se eu pego a riqueza de hoje e construo escolas, creches, hospitais, maternidades, eu estou investindo nas gerações que vão chegar. Se eu pego toda a riqueza que eu tenho hoje, parte dela eu utilizo para mim, parte para deixar um planeta melhor, eu estou investindo nas futuras gerações. Então, todos os recursos que temos hoje, de fato, não é nosso, das futuras gerações. Devemos guardar para elas. E vão pensando sempre assim quando chegarem. E precisamos investir nessas futuras gerações. O segundo fundamento do desenvolvimento sustentável é a igualdade social. Igualdade social. Olha só. Quando eu me refiro à igualdade social, é aquela em que o homem tem que procurar se dar bem com ele mesmo. Se nós não nos damos bem conosco, nós não nos daremos bem com a natureza. Segundo essa teoria, turma, se eu tenho desigualdade social, eu tenho uma riqueza que consome muitos recursos, uma minoria de ricos que consome muito recurso e desperdiça. E se eu tenho desigualdade, eu tenho uma grande maioria de pobres que, por ser pobre, vão poluir, por serem pobres, por não terem condições, e aí vão ter que ocupar áreas erradas, vão ter que desmatar onde não podem, devido à pobreza. Então a pobreza gera problemas ambientais, a riqueza gera problemas ambientais. Quanto menos desigualdade, porque olha só, quanto mais igualdade, naturalmente eu vou ter uma melhor distribuição dos recursos. E se eu tenho uma distribuição mais igualitária, é porque eu vou ter um uso racional. Todo uso, o lema é, todo lugar que existe igualdade,
existe uma distribuição racional e um consumo racional. Porque eu sei que não é para ser só para mim, é para o outro também. Todo lugar que existe uma desigual distribuição, a exploração vai ser maior. A igualdade social, primeiro, ela muda a vida da gente e também da natureza. E o terceiro fundamento do desenvolvimento racional é a exploração. Vamos explorar a natureza. Exploração. Mas que seja uma exploração racional. Exploração racional. Me explica aí, professor. Esse terceiro fundamento diz que a natureza não é para ficar intocável. Ah, a gente não pode consumir nada da natureza. Não existe isso, gente. Como eu falei no início da aula, é inerente ao ser humano consumir, explorar, plantar, criar, pescar, desenvolver, industrializar. Lógico, a gente não vai. Até porque cada vez mais a gente evolui novas técnicas de produção, novos modelos de produção, novas atividades. A gente conhece mais a natureza. Sendo assim, a gente vai continuar explorando a natureza. Só que tem que ser de que forma racional. Como assim de forma racional? Respeitando os limites da natureza, o seu tempo de recuperação, as suas potencialidades. E é isso que vamos plantar, vamos, mas vamos preservar o solo, utilizar de maneira adequada, fertilizando, dando tempo do descanso. Isso aí é exploração racional. Ah, vamos desmatar? Vamos, mas fazendo o reflorestamento, preservando as áreas mais importantes que não podem ser tocadas, como nascentes de rios, margens de rios, áreas onde temos espécies em extinção. Ou seja, tudo isso é uma forma, são estratégias de explorar, sim, vamos explorar. A natureza não é para ficar intocável. Mas se você explorar de maneira racional, você vai lembrar da frase, né? Quem usa bem, sempre tem. E a natureza vai agradecer. Lógico que ela vai agradecer. Então, esses três fundamentos, futuro, eu tenho que guardar para as gerações futuras esse planeta e deixá-lo melhor investindo no futuro. Igualdade, porque a pobreza e a riqueza impactam na natureza e uma distribuição igualitária acarreta em consumo racional. Porque muito do consumo errado, gente, é porque ou é exagerado ou é por muita extrema necessidade. Aqueles que precisam da sobrevivência acabam consumindo errado. E aqueles que consomem exageradamente também geram problemas ambientais. E a racionalidade em tudo, em todas as atividades. Produzir de maneira racional. Porque aí você vai estar respeitando a natureza, você vai estar entendendo seus limites, com técnicas, culturas, hábitos e práticas de produção racional. Nisso você vai gerar uma sustentabilidade. Esse termo de desenvolvimento sustentável ele já nasce nos anos 70. Nós tivemos a Conferência de Estocolmo, na Suécia. E nessa conferência, que foi uma das primeiras grandes conferências, né, reuniram-se vários países, líderes de países do mundo todo, onde eles discutiram essa questão de economia e natureza. O grande questionamento dessa conferência de Estocolmo dá para explorar a natureza preservando? Aí eles se reuniram, discutiram, e a partir daí fizeram os estudos, procurando conciliar esses três fundamentos, futuro, igualdade e racionalidade. A partir daí nasce o termo desenvolvimento sustentável. 3 minutos, por favor.
Ok, de volta pelas ondas, falando do capitalismo e os problemas ambientais. E olha só, o espaço brasileiro é marcado por todos os problemas. Desenvolvimento de atividades agrícolas, pecuárias e minerais no Brasil são os principais causadores dos impactos ambientais no meio rural do país. A perda da qualidade ambiental, dos ecossistemas, dos equilíbrios dos sistemas naturais e a transformação das unidades vegetais são consequências dos problemas ambientais. Essa imagem mostra tudo, né, Tu? Porque, na realidade, gente, o que a gente observa é que cada vez mais a gente gera impactos na natureza. Nós temos, por exemplo, as formas de poluição. Olha só, eu tenho umas formas de poluição. Ah, gente, aí eu tenho umas diversas formas de poluição. Eu tenho a poluição física. A poluição física, gente, ocorre quando eu altero a temperatura, ou seja, altero a temperatura, eu altero a forma, beleza? Eu altero o local. O local. Altero também a quantidade. A quantidade. Vamos lá. A temperatura, estou mexendo com gases, com água, alterando a temperatura, o estado físico, né, da matéria. O formato físico, o formato dos solos, das rochas, o local. Eu retiro espécies, de, por exemplo, silvestres, ou seja, selva da natureza, e levo para minha casa. Eu estou modificando de local. E a quantidade. Essa da quantidade aí é bom vocês entenderem com mais calma. Tudo na natureza está no local certo e na quantidade certa. Os gases, a matéria orgânica dos rios, as populações de seres vivos na sua cadeia alimentar, os produtos químicos naturais. Tudo está no local certo, na quantidade certa. Quando a gente muda para mais ou para menos, populações de seres vivos, matéria orgânica, gases, aí você está provocando uma alteração da quantidade. Isso gera uma forma de poluição. Eu também tenho uma forma de poluição química. A poluição química, gente, naturalmente é quando eu altero a composição. Composição do solo, da água, composição da atmosfera, composição dos habitats. A gente altera quimicamente muitos elementos da natureza. Isso daí ele vai gerando problemas sérios, muito sérios. E eu tenho uma forma de poluição quando é a forma de poluição biológica. Professor, como é que ocorre a poluição biológica? Quando eu tenho os micro-organismos patogênicos. Micro-organismos patogênicos. O que quer dizer patogênico? Que provocam doenças, que provocam mortes, né? Observa que nós temos, por exemplo, vírus, bactérias, fungos, protozoários, todos esses micro-organismos que nós lançamos no ar, lançamos na água, lançamos no solo, lançamos no subsolo, todos eles provocam certas formas de poluição. Então, o capitalismo e as suas formas de poluição. 3 minutos, por favor.
Ok, turma? Formas de poluição, desenvolvimento sustentável e o impacto que isso gera na natureza. A atuação das atividades humanas, principalmente atrelada à esfera econômica, resultou em um conjunto de problemas ambientais. Os impactos no meio ambiente estão provocados pelas atividades humanas, geram a transformação de elementos naturais como água, solo e ar. Os desmatamentos e as queimadas são problemas ambientais muito comuns no campo. Eles geram perda da cobertura vegetal nativa. Olha só, como sempre, atividades econômicas exageradas. Olha só, desmatamento, queimadas, tudo isso gera impacto no meio ambiente. Essa imagem fala por si, né? Observa um deflorestamento, conhecido como desmatamento. E os impactos que isso vai gerar no solo, na atmosfera, muito sério, ok? A erosão e a compactação são considerados problemas ambientais. Eles são identificados por meio do manejo inadequado do solo, pelas atividades agropecuárias. A predação dos recursos naturais no campo resulta no cenário de esgotamento dos recursos, né? O Brasil é um dos líderes no registro de problemas ambientais e é reconhecido internacionalmente pela destruição do meio ambiente. Olha só, predação dos recursos, ou seja, a exploração predatória no Brasil, isso já é de reconhecimento internacionalmente. Por quê? Porque o Brasil é um país agrário, exportador, industrial, urbano, populoso, onde nós temos uma produção industrial bem considerável, é um dos maiores parques industriais do mundo e um dos maiores celeiros agrícolas do mundo. E tanto a indústria quanto a agricultura moderna geram impactos sobre os nossos recursos. E as consequências, estão atreladas à perda da qualidade ambiental dos ecossistemas, a qualidade de vida da população, a dificuldade do acesso à água, a alimentos. Olha aí o fim do mundo, vamos dizer assim. Então, a qualidade ambiental, a qualidade da vida, porque a natureza sofre e nós mesmos sofremos, porque nós dependemos do meio em que vivemos. Se eu degrado o solo, se eu poluo o ar, se eu contamino a água, poluo a água, nós, seres humanos, também vamos sentir, porque nós fazemos parte da natureza. Lembrem da ideia inicial. A Terra é um organismo vivo. E como todo organismo vivo, tem seus problemas ambientais. E todo mundo vai sentir. Bacana? E esses problemas estão diretamente à transformação do espaço natural. Vou até frisar logo, ó. Transformação do espaço natural, através do desenvolvimento de atividades, a expansão das atividades humanas, que vão gerar os problemas ambientais. Então, gente, não adianta. Atividades, transformação da natureza. A natureza, como eu falei a vocês, naturalmente se transforma, mas isso demora muitos anos. Só que nós estamos o quê? Acelerando essa transformação. Animais entram em extinção, isso é natural. A gente aumenta essa rapidez aí, né? Todo rio tem matéria orgânica, a gente aumenta. Toda floresta sofre queimada, a gente aumenta. Os gases do efeito estufa estão na natureza, só que a gente aumenta. O problema é mexer na quantidade e na qualidade. E esse cenário se intensificou nas últimas décadas, ou seja, principalmente a partir do século XX. Porque com o século XX nós vamos ter a industrialização do mundo, multinacionais, a urbanização do mundo. E quanto mais indústria, mais urbanização, maiores cidades, mais impactos sobre a natureza, né? E as próprias tecnologias foram gerando impactos ambientais e problemas ambientais no campo. Tecnologias que nos avançaram, desenvolveram, tecnologias que nos salvaram, como muitas, mas tecnologias que fazem com que a gente produza mais no curto espaço de tempo e consuma mais. Isso vai gerar impactos, né? Principalmente a partir de práticas modernas da agricultura e do extrativismo. Isso tudo é um problema sério. E a água é um dos principais meios que vem sofrendo modificação na natureza, né? Vegetação também, a exploração da madeira, todas essas atividades vêm sofrendo problemas sérios, né? A questão da
compactação do solo. Isso tudo vem gerando sérios problemas. Então, turma, é aquela história. O desenvolvimento sustentável precisa ser posto em prática, qualidade ambiental, reestruturação das atividades, consciência ambiental, pensar no futuro, isso também é muito importante, porque a partir desse pensar no futuro, ter essa política de igualdade social, a gente vai ter o usa bem, sempre tem. Do contrário, desigualdade social, problemas ambientais sérios. Então, o capitalismo, sistema econômico que frisa e busca a acumulação de riqueza, o lucro, a mais-valia, o capitalismo, sim, ele infelizmente ele nos evoluiu, por um lado, nos deu conquistas materiais, conquistas tecnológicas e de produtividade. Por outro lado, esse capitalismo ele nos gerou desigualdades muito sérias. Desigualdades essas que vêm impactando na qualidade de vida nossa, da natureza, que é um organismo vivo. E como um organismo vivo, ela precisa ser respeitada na sua totalidade, em todos os seus elementos bióticos e abióticos, como eu citei para vocês, mostrando o conceito de meio ambiente em que nós sobrevivemos. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Capitalismo e exploração da natureza. Desenvolvimento sustentável, conceito de meio ambiente, teoria de Gaia e as suas formas de intervenção humana na natureza. Muito obrigado pela concentração, anotação, dedicação. Espero que vocês tenham compreendido essa relação entre as atividades econômicas e os problemas ambientais. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!